E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, em paz, tranquilidade no coração, saúde e vontade de estudar e de aprender, né? Professor Aziel, mais uma vez, para mais uma aula de física. Estou representando novamente todos os professores de terceiro ano do ensino médio do SET Ezequiel de Souza Brito. E dessa vez nós vamos falar sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Esse conteúdo ele vai estar no capítulo 12 do livro de vocês, então eu peço que vocês também acompanhem através do livro didático de vocês, tá ok, pessoal? Bom, eu vou iniciar aqui falando sobre um assunto diferente. Nós estamos no mês de outubro, né? E é conhecido como Outubro Rosa, que é um mês dedicado à saúde da mulher, né? Então, você que é mulher, procure cuidar da sua saúde, procure fazer o autoexame da mama, procure um médico ginecologista para você ver como é que está a questão do seu aparelho reprodutor, né? Nós sabemos que o câncer do colo do útero mata milhares de mulheres todos os anos, o câncer de mama também. Então é muito importante que você, mulher, cuide de sua saúde, tá certo? Nós homens também precisamos cuidar da nossa saúde, né? Geralmente homem é um pouco mais relaxado quanto a isso, mas mulheres também devem cuidar bem da sua saúde, tá bom? Então esse é um recadinho inicial fora do contexto da física, mas que faz parte da vida da gente, então a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Então cuidem da saúde de vocês, que é o mais importante, tá bom? Então vamos começar a falar sobre a teoria da relatividade. Bom, no caso são as teorias da relatividade, porque nós temos duas teorias da relatividade, teoria da relatividade especial e a teoria da relatividade geral. Essas duas teorias se convergem numa só, né? Então, a teoria da relatividade especial ou restrita, certo? Ela foi publicada em 1905, tá certo? Que foi o chamado Ano Milagroso de Albert Einstein, onde ele publicou alguns artigos e um deles foi falando sobre essa teoria da relatividade. E o outro a gente já estudou no capítulo passado, que foi sobre o efeito fotoelétrico. Então vejam a importância desse ano 1905 para a história da humanidade, né? Esses estudos, essas teorias mudaram a história da humanidade, tá bom? Já a teoria da relatividade geral, ela foi publicada somente no final do ano de 1915, tá certo? 10 anos depois da teoria da relatividade especial, tá? Eu vou logo falar aqui para vocês que nesse capítulo, e não só nesse capítulo, enfim, no ensino médio, a gente só estuda mesmo mais a fundo a teoria da relatividade especial. Essa teoria da relatividade geral, né, a gente vê somente um pouco de conceitos, uma parte introdutória, porque essa teoria da relatividade geral, certo? Ela é melhor vista mesmo no curso superior de física, tá certo? E olha que, por exemplo, eu estou fazendo a graduação de física, a gente nem vê de uma forma muito completa essa teoria. Ela é mais detalhada, mais bem vista, mais em pós-graduações, em doutorados, mestrados, enfim. Mas vamos lá. Bom, para falar sobre a teoria da relatividade, a gente tem que voltar no tempo e falar um pouquinho da história, né? Então, como nós já sabemos, a física ali no
final do século XIX, né, início ali do século XX, ela se tinha uma ideia, se tinha um pensamento de que ela estava já completa, ela já estava fechada, não existiam mais possibilidades para a física, né, para a física estudar, ou não existiam mais tantos questionamentos assim, tá certo? Nós tínhamos a mecânica clássica, né, de Isaac Newton, conforme o textozinho aqui, ó, a mecânica de Isaac Newton, ela estava bem estabelecida nas suas 3 leis e, juntamente com a eletrodinâmica e a termodinâmica, a física parecia completa, né? Entretanto, existiam alguns problemas que tal mecânica não conseguia explicar. Bom, então nós tínhamos alguns questionamentos, um deles foi a questão do efeito fotoelétrico, né, como a gente já viu no capítulo anterior, que foi respondido por Albert Einstein, né, em 1905, o mesmo ano que ele publicou a teoria da relatividade especial ou restrita. Né? Tínhamos também a questão da radiação de um corpo negro, que Max Planck estudou e teorizou sobre isso. Né? Einstein até utilizou os estudos de Max Planck para solucionar, para resolver a questão do efeito fotoelétrico. Né? E nós tínhamos no eletromagnetismo esse que foi desenvolvido as suas teorias, né, através de Maxwell. Maxwell ele lançou as chamadas 4 equações de Maxwell, né, que resumia o eletromagnetismo. E aí se imaginava, bom, a física está fechada, já está tudo respondido aqui, a questão da mecânica, né, que trata do movimento dos corpos, o eletromagnetismo que veio a juntar eletricidade e magnetismo em um estudo só, certo? A questão da termodinâmica, que estudava calor, e aí nós tínhamos meio que uma ideia de que a física estaria já completa, fechada, mas com a eletrodinâmica, né, com as equações de Maxwell, né, houve uma certa lacuna que a mecânica clássica, a mecânica proposta por Isaac Newton, ela não respondia. Na mecânica clássica, nós temos que, e essa mecânica clássica ela se iniciou lá com os estudos de Galileu, certo? E aí veio Isaac Newton e fechou, né, tudo. Na mecânica clássica a gente tem a ideia de que espaço e tempo eles são absolutos, né? Principalmente o tempo. O tempo ele é absoluto, ele é imutável, ele é igual para todo mundo, certo? Só que com as equações de Maxwell, em certas situações se começou a visualizar de que o tempo ele era variável, né? em certas situações, tá certo? Essas equações de Maxwell elas são um pouco complexas e a gente só estuda mesmo elas mais a fundo na universidade, né? No curso superior. Mas a gente até já viu uma delas que foi a equação de Faraday, certo? Vocês lembram da formulazinha de Faraday? Pois então, ela é uma das equações de Maxwell. Maxwell ele baseou seus trabalhos, né? Tem como base os trabalhos, os estudos de Faraday, tá certo? Bom, então continuando. E em 1905, né? Lendo aqui o textinho, 1905 surge então, a necessidade de ver a mecânica de uma nova forma, né? E Albert Einstein cria a teoria da relatividade especial ou restrita em 1905, propondo assim novos conceitos sobre espaço e tempo, sendo este último tratado agora como uma nova dimensão. Então, antes se tinha a ideia sempre de 3 dimensões, né? Nós vivemos em um mundo 3D, em um mundo tridimensional, certo? A gente vem lá
Descartes, né, que propôs o plano cartesiano. Então nós tínhamos ali um plano de 2 dimensões e você poderia colocar mais uma dimensão. Então x, y e z, né? Então nós vivemos em um mundo de 3 dimensões. Se a gente colocar, por exemplo, se você for lá no canto da sua parede, né, do seu quarto, da sua sala, e você desenha setas, então você tem ali 3 dimensões, né? Você tem, ó, uma direção para cima, uma direção na parede e a outra assim. Então, se você tiver 3 coordenadas, né, você pode localizar um objeto, uma partícula, um corpo em qualquer lugar da sua sala, do seu quarto, da sua casa, tá certo? Então, essa é a ideia de 3 dimensões. E o Einstein ele trouxe essa proposta de que o tempo seria uma 4ª dimensão. Cara, isso aí revolucionou a física, revolucionou a ciência, revolucionou a história da humanidade, tá certo? Continuando. Uma famosa inconsistência da mecânica clássica newtoniana mostrou-se no eletromagnetismo, pois tais equações não eram invariantes mediante as transformações de Galileu. Essas transformações de Galileu, elas demonstram que o tempo ele é absoluto, tá certo? O tempo ele é absoluto. Nós temos aí 2 referenciais, um referencial inercial preto e um outro referencial inercial verde. Esse referencial verde ele é um referencial que, se vocês podem perceber aí, perdão, deixa eu tentar pegar aqui a canetinha, ele tem uma certa velocidade, ou seja, esse referencial verde ele está se movimentando em cima desse eixo X, né? Então, as transformações de Galileu, elas demonstram que mesmo você colocando esses 2 referenciais como base, se você comparar esses 2 referenciais, o tempo ele é constante, certo? Essas transformações de Galileu demonstram isso, que o tempo ele é absoluto, que o tempo é constante. Mas quando o Maxwell desenvolveu as suas equações, colocando essas transformações de Galileu, aplicando nas equações de Maxwell, essas transformações elas não demonstravam isso, que o tempo ele é invariante, né? Que o tempo ele é absoluto, que ele é constante. Em certas situações, o tempo observado nas equações de Maxwell ele mudava dependendo do referencial. Então isso criou uma lacuna, isso aí criou uma certa dúvida e veio Albert Einstein propor que o tempo ele era relativo, né? Por isso vem esse nome de relatividade, né? Vem de relativizar as coisas. O tempo é relativo, o espaço é relativo, a massa é relativa. A gente vai ver isso aos poucos, tá bom? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai ver mais uma questão histórica, tá certo? E aí na próxima aula a gente vai ver melhor a questão da teoria da relatividade em si, né? Explicar como é que ela funciona, tá bom, pessoal? Então, continuando, segundo as transformações de Galileu, ela nos mostra que o tempo transcorrido em um evento arbitrário, né? Perdão, um evento arbitrário, ou seja, um evento sem regras, tá? É o mesmo para qualquer referencial, isto é, na mecânica newtoniana, todos os observadores são simultâneos, ou seja, todos os observadores observam o mesmo fato dentro de um mesmo tempo. Então tem aí um trem, né, com uma certa velocidade e tem uma pessoa do lado de fora. Então suponha que o relógio do menino que observa o trem esteja sincronizado com o do seu amigo que viaja no mesmo, né, dentro lá do trem. Então ambos decidem cronometrar
a duração de uma buzinada do trem. O que se observa é que no relógio de ambos serão registrados mesmos valores. Então, nós temos aí dois referenciais, né? Dois referenciais. Nós temos o menino que está na estação parado e nós temos a outra pessoa que está dentro do trem em movimento. Então, são dois referenciais. Vocês lembram o que é um referencial? Então, um referencial é um ponto, um local onde você vai determinar que a partir dali seja medido, seja comparado um determinado evento. Então, aquele menino que está na plataforma, ele está em um certo referencial. O trem, certo? O menino que está dentro do trem, ele está em outro referencial. Então, segundo a mecânica newtoniana, independente do referencial, o tempo sempre será o mesmo, tá certo? E isso nós veremos que na teoria da relatividade é demonstrado que não, o tempo ele é relativo, tá certo? Ele depende muito da velocidade, tá certo? Então aí, voltando ao problema clássico, né? Como as leis físicas devem valer em qualquer referencial inercial, tal como o eletromagnetismo, uma alternativa usada para explicar essa inconsistência foi o fato de que as ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, propagavam-se num referencial privilegiado, um meio que preencha todo o universo, denominado éter. Então, antes, né, se imaginava que existia existia um material que preenchia todo o universo. Inclusive, se imaginava que esse éter preenchia o espaço entre os átomos, né, que formam as células, as moléculas, enfim, as partículas. Então, se imaginava que as ondas eletromagnéticas precisavam de um meio material para se propagar. E esse meio material foi chamado de éter, tá certo? E que essas ondas eletromagnéticas, se propagando nesse éter, sofriam uma certa alteração na sua velocidade, né, devido a esse éter. Então, continuando. Um meio material que se move com velocidade v em relação ao éter seria capaz de arrastar o mesmo. Assim, o problema do eletromagnetismo estaria resolvido, pois não depende mais de referencial, já que se propaga em um privilegiado, em um meio privilegiado. Esse éter seria, digamos que, o referencial privilegiado do universo, tá certo? Porém, né, em 1887, os físicos Mixel, né, acho que é Mixel que se diz, e Morley, tá certo? A gente diz em português Michelson, né? Mas eu já vi a pronúncia de Mixel. Então a gente pode chamar de Michelson, não tem problema. Michelson e Morley questionaram a existência do éter, né, realizando um experimento que ficou conhecido como a experiência de Michelson e Morley, certo? Então, essa experiência ela tratava-se de medir a velocidade da Terra em relação ao éter, usando um aparelho inventado por Michelson denominado interferômetro óptico, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa experiência. Então, nós temos aí uma versão atualizada desse interferômetro de Michelson, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês um linkzinho, um card, você pode apertar aqui em cima, de uma experiência com esse aparelho, tá certo? É uma experiência onde um cara demonstra como funciona esse aparelho, certo? Que é um vídeo que está em inglês,
mas dá para a gente pelo menos visualizar bem como é que funciona a questão do aparelho, tá bom? Então, se você tiver a curiosidade de ver, é só clicar no link, tá? Bom, então vamos lá. De uma maneira bem sucinta, nós temos explicando como é que funciona o aparelho, tá bom? De uma maneira bem sucinta, nós temos uma fonte que emite um feixe de luz concentrado, no qual é dividido em dois, no divisor de feixe. Eles seguem direções perpendiculares, onde são refletidos por espelhos, chegando ao detector. Se existisse o éter, haveria uma diferença no tempo de percurso dos feixes, né? Entretanto, observou-se que não. A partir disso, desprezou-se a ideia da existência do éter. Então, essa experiência de Michelson, né? Michelson-Morley, veio comprovar que não existia esse éter, esse meio material pelo qual as ondas eletromagnéticas se propagam. Continuando. Outra inconsistência da mecânica newtoniana é o fato dela não prever respostas corretas quando é aplicada a partículas muito rápidas, né, com velocidades próximas da luz. O que se mostra experimentalmente é que a velocidade de tais partículas nunca ultrapassa a velocidade da luz, enquanto na mecânica newtoniana não existe esse limite. Então, com a teoria da relatividade de Einstein, né, veio que a velocidade limite do universo é a velocidade da luz. Até então não se imaginava que existia essa velocidade limite, pelo menos isso não era demonstrado com a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. E diante disso tudo, né, surgiu a necessidade de uma nova teoria que ajudasse a explicar a mecânica, né? A mecânica, no caso do movimento de corpos ou de partículas que viajassem a velocidades muito altas, a velocidades próximas à velocidade da luz. E aí surgiu a teoria da relatividade especial ou restrita em 1905, proposta por Albert Einstein, tá certo? Então, nós vamos ver agora um pouco da biografia de Albert Einstein, certo? Por falar em teoria da relatividade, nós temos que falar um pouquinho da biografia de Albert Einstein. Bom, Einstein ele nasceu em 14 de março de 1879 em Ulm, na Alemanha, certo? Ele era alemão e faleceu em 18 de abril de 55 em Princeton, nos Estados Unidos, tá certo? Ele foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade, um dos pilares da física moderna, ao lado da mecânica quântica. Embora mais conhecido por sua fórmula da equivalência da massa-energia, né? E é igual a mc ao quadrado. Essa até é a fórmula mais famosa do mundo, né? Se você falar em física, você só lembra, geralmente você lembra dessa formulazinha, E igual a mc ao quadrado, tá certo? Nós veremos também numa outra aula essa formulazinha E igual a mc ao quadrado, tá bom? E ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica, e especialmente por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico, que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. Então, como eu já citei nas aulas anteriores, né, no nosso capítulo anterior, o Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física não pela teoria da relatividade, e sim pela teoria que explicava o efeito fotoelétrico, tá certo? São duas teorias que foram lançadas em um mesmo ano, mas a teoria da relatividade foi assim uma coisa tão absurda que não se entendia muito bem
como ela funcionava. E o pessoal não deu muita importância a essa teoria. Depois, né, ele ganhou notoriedade pela teoria da relatividade. Mas o prêmio Nobel dele de Física veio com o efeito fotoelétrico, tá bom? Uma coisa interessante, né, é que o Einstein ele tinha tanta certeza que iria ganhar o Nobel de Física, que quando ele foi se separar da sua esposa, né, ele era casado, ele se casou com uma senhora que estudou com ele, que fez o curso de Física com ele na universidade, enfim, na Escola Politécnica de Zurique. Ele tinha tanta certeza que ele disse para a esposa dele, olha, não tenho nada para lhe dar, mas quando eu ganhar o Prêmio Nobel de Física, eu vou lhe dar o dinheiro. Porque quando se ganha um Prêmio Nobel, né, seja de Física, de Matemática, enfim, sempre o autor ele recebe uma quantidade boa de dinheiro, né, X de dinheiro. Então ele prometeu para ela e quando ele ganhou, ele realmente foi lá e cumpriu e pagou e deu esse dinheiro para a sua ex-esposa, né? Então vamos lá. Continuando aqui, perdão. Ele foi nascido em uma família de judeus alemães, né? Ele mudou-se para a Suíça ainda jovem e iniciou seus estudos na Escola Politécnica de Zurique. Após 2 anos procurando emprego, ele obteve um cargo no escritório de patentes suíço, enquanto ele ingressava no curso de doutorado da Universidade de Zurique, né? O que se sabe dele é que ele, após terminar o curso de Física, ele procurou dar aulas, mas ele não conseguiu vaga em nenhuma escola, em nenhuma universidade. Cara, ninguém queria Albert Einstein como professor, já imaginou? E aí, em 1905, ele publicou uma série de artigos acadêmicos revolucionários, né? Uma de suas obras era o desenvolvimento da teoria da relatividade especial, certo? E aí, ele percebeu, no entanto, que o princípio da relatividade também poderia ser estendido para campos gravitacionais e com a sua posterior teoria da gravitação de 1916, publicou um artigo sobre a teoria da relatividade geral. Essa teoria da relatividade geral, ela trata sobre a gravidade, certo? Sobre como o Einstein enxerga a gravitação, tá certo? E a teoria da relatividade especial, ele trata mais sobre tempo e espaço, tá certo? Então a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Einstein realizou diversas viagens ao redor do mundo. Ele deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na ciência como fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, né, juntamente com mais de 150 obras não científicas. E suas grandes conquistas intelectuais e originalidade fizeram a palavra Einstein sinônimo de gênio. Então, Einstein, ele foi um cara tão espetacular no seu tempo que ele ganhou uma popularidade muito grande. Ele era um cara bem agradável, segundo os relatos, né, de se lidar, como se diz, ele era muito bem-humorado, né? Então, tal que nós temos aquela foto lá emblemática que todo mundo conhece, né? Ele com a língua de fora, né? Então, ele era um cara muito bacana. Então, perdão aí pela pausa aí, que tem uma crise aqui de tosse aqui. Então vamos lá. Então, continuando. Einstein, ele foi um cara tão
fora do normal que ele se tornou um cara popular. Então você imagina um cientista ser uma das pessoas mais populares do mundo, né? Hoje em dia você não vê nenhum cientista popular. Quem é popular é um cantor, é um ator, é um artista, é um jogador de futebol. E na época, um cientista se tornou uma das pessoas mais populares do mundo. Se vocês quiserem saber melhor sobre a biografia de Albert Einstein, eu vou colocar bem aqui para vocês, estou colocando aqui um card com um link do canal Nostalgia que fala sobre a biografia do Albert Einstein. É excelente esse vídeo, certo? Vem trazendo toda a história do Albert Einstein, do canal Nostalgia. Então, eu aconselho a vocês assistirem. É muito interessante mesmo o vídeo. Bom, então, a nossa aula de hoje encerra por aqui. Já passamos aí de 30 minutos. Como eu costumo colocar aqui sempre uma frase, né? Coloquei uma frase de Albert Einstein, né? Que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, quando você aprende algo novo, você nunca mais é a mesma pessoa, tá certo? Então, fim por fim, feito por mim, eu já estou me alongando aqui. Até a próxima aula, que nós veremos melhor, mais a fundo, de fato, a teoria da relatividade especial ou restrita. Valeu, pessoal. Até breve.